Ok, Ju, se você quiser voltar na página anterior para começar, fique à vontade agora, tá? Tá bem. Bom, boa tarde. Hoje eu vou falar, né, dos 5 sentidos, baseado no livro do Stiglitz Shai, né? Ele basicamente, o Stiglitz Shai é uma técnica, né, em si, que é o aproveitar o momento, né? A gente viver aproveitando cada momento, como se a gente não soubesse, porque a gente realmente não sabe se esse vai ser o último momento, se vai ser o nosso último dia, a nossa última oportunidade que a gente vai ter em relação a alguma coisa. Então, é realmente o aproveitar, né, o presente, o dia a dia das nossas vidas, né? Então, eu vou começar falando sobre a arte de escutar. Bom, ela em si é uma coisa bem difícil, né? Hoje em dia, de encontrar uma pessoa que consegue escutar de verdade, né? Uma outra pessoa ou até mesmo a própria natureza, porque acaba que há várias coisas em volta da gente que a gente não consegue realmente escutar algo. Como, por exemplo, uma pessoa vem conversar com a gente, vem desabafar. A gente não consegue prestar atenção, escutar ela verdadeiramente, 100%. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pode estar pensando em outras coisas, como, por exemplo, o que eu tenho que fazer daqui a 5 minutos. Você fica preocupado com outras coisas e acaba não escutando verdadeiramente o que a pessoa está falando, né? E, né, para a gente viver os momentos de Ichigo Ichie junto aos outros, né, é muito essencial a gente praticar essa arte, né, de escutar. Como aqui mesmo está dizendo para a gente, o dom que a natureza mesmo nos dá, né, nos garante desde os meses anteriores ao nascimento. Que é até um fato bem curioso que a gente consegue escutar quando o bebezinho tipo, os órgãos, o batimento cardíaco da nossa mãe, alguns outros órgãos, funcionamento lá dentro. E até uma coisa que já foi comprovado também é que a gente consegue escutar até músicas quando a gente está no útero da nossa mãe. Então, isso é uma coisa, assim, muito interessante mesmo, sabe? Verdade, Ju, verdade mesmo. Bom, existe, né, uma relação direta entre o ruído e a nossa capacidade de atenção, que é muito prejudicada pelo estresse, né? É também bastante interessante ver como que as populações não expostas à poluição sonora desenvolvem uma capacidade auditiva extraordinária. Por isso que as pessoas, assim, nativos da selva, os monges, as monjas, né, os camponeses, assim, que trabalham sem maquinário, eles conseguem ter uma audição mais apurada, sabe? Eles conseguem escutar, muitas das vezes, tipo, esses nativos de selva, eles sabem o que vai acontecer tipo, daqui a alguns minutos. Por quê? Por causa do barulho dos passarinhos, o som que eles fazem. Eles têm um ouvido mais apurado, então eles conseguem identificar isso, sabe? Eles conseguem escutar melhor a própria natureza. E a natureza diz muita coisa pra gente, né? Tipo, que nem agora mesmo, tá trovejando. O que indica que daqui a pouco vai chover. Né? É preciso saber reconhecer, né, os sons da natureza. Para isso, você precisa de escutar.
E é curativo, é relaxante, é bacana, né? A gente perdeu essa capacidade na cidade. Nossa, com certeza, muito relaxante você pegar, Eu tipo, acordo ir às para uma... 4 da manhã com passarinhos cantando. Eu moro numa rua incrível. Eu também planto um monte de coisa e coloco eles lá, coloco comidinha. 4 da manhã, eles começam a fazer uma serenata no meu quintal. Nossa, realmente, eu sinto muito essa diferença, né? Porque eu tô morando aqui em Juiz de Fora. E quando eu vou pra casa dos meus pais, que é mais roça, sabe? Eu... É, roça é muito bom. Você está nesse lugar aí de poder ouvir os sons da natureza. Sim, com certeza. Aí, tipo, eu vou trazendo uns segredos, umas dicas de como a gente pode passar a escutar melhor, né? Tanto para a gente praticar o encontro, né, conosco mesmos, quanto para nos entendermos melhor, sabe, com a nossa própria família, os nossos amigos, o nosso cônjuge, colega de trabalho, entre as outras pessoas, mas escutar é entender, ter uma relação melhor com todas as pessoas em si, né? Aí nisso, né, é, a dica a gente pode começar com a seguinte: a gente pode procurar um lugar, né, adequado para a gente conversar, para a gente ter as conversas importantes, né? Que o lugar em si ele também acaba influenciando bastante no ato da gente escutar a outra pessoa. Tipo, se você quer ter uma reunião, alguma coisa com uma pessoa, conversar algo mais sério, você ter que escutá-la, prestá-la mais atenção, a gente não vai fazer isso no meio da rua, onde há barulhos de várias coisas, trânsito, muitas coisas. A gente vai para um lugar mais propício, né? Ok, Ju, sua voz está começando a sumir, tá? Não se afaste muito do microfone. Mas eu tô coladinha no microfone. Ah, agora ficou boa de novo. Tá bem. Bom, a nossa primeira condição, né, para essa boa escuta consiste em evitar ao máximo qualquer fonte de poluição sonora, né? Como eu disse. A gente também, quando a gente vai conversar com as outras pessoas, a gente tem que olhar diretamente no olho delas, né? Para a pessoa perceber que a gente está sendo assim, que a gente está transmitindo para essa pessoa que é importante, né? Que ela é importante para a gente tudo. E é muito preciso que a gente esteja atento também a todas as linguagens, né? Não só o que você está falando, no caso, o que o intelectual, a pessoa com qual você está conversando está falando para você, mas também atento nas outras linguagens, no caso, a não verbal, como, por exemplo, a fala corporal dela, de como que ela tá, se ela tá mais largada, ações que ela faz, gestos, né? Também com a distância, né, que a gente fica dessa pessoa. Tipo, essas informações são muito valiosas, né? E, tipo, isso faz com que a gente consiga ter uma conversa, algo mais prazeroso também. E para a gente poder escutar melhor a pessoa, a gente também tem que, como eu estava falando antes, a gente tem que apagar essas interferências mentais. Não é tipo, você vai estar em uma apresentação, por exemplo, que você vai ficar pensando o que eu vou fazer daqui a 5 minutos quando eu estiver lá fora. Não, não é isso. Você tem que estar 100% com foco naquilo.
a gente não pode, né, se limitar a escutar o que nos dizem com a mentalidade neutra de quem pratica. Desculpa, essa parte eu li errado. A É gente não a pode. meditação que eu faço, é Zazen. Isso, O que é o Zazen? O Zazen é você parar de frente para a parede, com os olhos abertos a 45 graus, sentado diante da parede e tentando limpar sua mente de todo o pensamento. Não é tentando, é ficando tão focado ali, observando o seu corpo, a sua respiração, e se vier outros pensamentos, você não expulsa, mas você tem uma intenção, cessar todo pensamento. E a gente, depois de algum tempo, a gente consegue. quando eu estava estudando sobre. É porque eu não sabia que era essa meditação direito, né? Aí eu fui pesquisar, aí eu vi que fala pra gente ir fazendo contagens, né? Até 10. E toda vez que vier, assim, um pensamento em que não esteja, porque a intenção mesmo é limpar a nossa mente pra gente se acalmar, a gente reinicia a contagem. É isso mesmo, viu? É uma ótima técnica. E essa também é uma técnica para insônia. É Certo. bem bacana. Então, são coisas simples que nos ajudam a manter a atenção plena. Né? O Marcelo ia falar hoje de atenção plena, você ia fazer no final uma meditação de atenção plena, mas a gente vai interromper e vamos voltar depois, marcar um outro horário de semana. Mas é isso mesmo, Juliana, é isso mesmo. É coisa bem simples. Bom, no âmbito em geral, né, a gente tem que escutar tudo que a pessoa está querendo nos dizer de todas as maneiras, né? Tanto o que ela fala quanto o próprio corpo dela diz, essa linguagem não verbal também, né? E assim, né, com a pessoa percebendo que a gente está realmente ali focada em escutar o que ela está falando, ela vai se sentir mais bem cuidada. Como que é gostoso ser ouvido, né, Juliana, quando a gente está falando, a gente se sente acolhido, bem cuidado, isso mesmo. Sim, exatamente. E tipo, até um exemplo, né, que está aqui para frente também, de quando você vai conversar com uma pessoa, ela vai desabafar com você, por exemplo. Ela muitas das vezes, ela não quer só, tipo, uma dica. Tipo, às vezes a pessoa pode querer uma dica, mas às vezes não. Mas o fato dela saber que você tá ali, escutando e prestando atenção, muitas das vezes já ajuda. Que é até um fato que a gente trabalha bastante aqui, que é o fato de a gente saber escutar a outra pessoa, né? Porque, tipo, que nem quando a gente estava fazendo as nossas publicações sobre o Setembro Amarelo, a gente, muitas das vezes, a gente não sabia escutar a pessoa direito, sabe? E a gente fez publicações falando que é importante a gente saber escutar a pessoa, que é importante ela saber que tem uma pessoa que está ali a ponto de escutá-la. A pessoa pode dar dicas com o intuito de não machucá-la, não querer dar a resposta em si para ela, mas com o intuito de ajudá-la e fazer com que ela realmente possa procurar achar alguma coisa assim, uma forma de resolver essa questão dela, né? A gente não pode julgar a pessoa, nem em pensamento, nem em perguntas. Tipo, não pode pegar e jogar a resposta assim. Por que você não faz desse jeito? É bem melhor. Porque muitas das vezes a pessoa pode se sentir desconfortável com você jogar algo para ela, sendo que ela muitas das vezes queria
conseguir chegar naquela resposta, sabe, por ela mesma. Não se sentir pressionada nem nada. Por isso que, né, a gente tem essa questão da gente chegar e perguntar, né, ou mostrar objetivos para a pessoa de uma maneira indireta, né? Como no exemplo que está aqui logo abaixo, né? Tipo, que falou então dar nossa solução de uma maneira indireta. É lógico que se só você sabe o que é melhor fazer, mas se eu estivesse na sua situação, faria tal coisa. Então a pessoa pararia ela por si mesma e ela pensaria: bom, eu não sei se eu consigo fazer essa coisa, mas eu poderia fazer essa outra coisa. Então a pessoa vai chegar na solução por ela mesma. E quando a gente abordar, né, ela não vai ficar irritada ou algo do tipo com a gente. Ela vai se sentir bem. Bom, dando continuidade, né, a gente entra na nossa arte de olhar. Bom, ela atualmente, a visão é o sentido mais desenvolvido do ser humano. Embora seja uma pena que hoje passamos mais tempo olhando a vida pela tela dos aparelhos do que diretamente olhando, tipo, a natureza mesmo que está ao redor nosso, né? Foi até uma coisa que a gente já comentou aqui antes também. Vocês comentaram, né? Que, tipo, muitos jovens de hoje em dia estão muito ligados às tecnologias, né? E muitas vezes não acaba conseguindo focar em coisas um pouco mais simples, como exemplo, assim, um livro. Porque para eles vai faltar essa questão de mais luzes, mais interação, assim, vamos colocar. Bom, muitas das vezes a internet em si, ela é importante para a gente. Por exemplo, a gente agora, a gente está tendo essa nossa apresentação por via internet. Está sendo uma coisa proativa. Só que a gente também tem que saber que existem coisas negativas também. Então, a gente tem que saber olhar direito, né, para as coisas. Porque a internet, ela pode sim trazer coisas positivas para a gente, mas também pode trazer muitas distrações. E acabar com que a gente não olhe ao redor nosso. Exemplo, tipo, aqui em Juiz de Fora, de vez em quando a gente vê isso, né? Muitas pessoas, assim, principalmente os adolescentes, né? Mas até pessoas mais velhas mesmo estão acontecendo isso com elas também. De que vai atravessar uma rua que tem sinal, essas coisas, a pessoa fica no celular e não percebe que o sinal pode ter fechado e pode acabar sendo atropelada, essas coisas. Então, isso é algo bem perigoso. Por quê? Porque você vai estar olhando para algo ali digital e não vai estar olhando ao redor, para a natureza, para as coisas que estão ao nosso redor. Isso pode acabar nos prejudicando muito. Bom, um fato bem curioso aqui é que 90% das informações que chegam ao nosso cérebro são visuais, mas isso não significa que sabemos usar esse sentido tão primordial para a maioria das pessoas, né? Muitas das vezes, muita gente olha assim para as coisas sem ver. O que é isso? Olhar para alguma coisa e não ver. Olhar para alguma coisa, mas você não prestar atenção verdadeira no que está ali. Tipo, um exemplo, você vai
procurar alguma coisa. Você perdeu uma agulha, alguma coisa assim. Você vai olhar como? Prestando bastante atenção e tudo. Mas você já está procurando isso, né? Mas pode acabar que muitas das vezes tenha uma agulha ali, você não está procurando a agulha. Então, você não está procurando ela de uma forma... Você não está procurando uma coisa de uma forma melhor, vamos dizer assim, com mais atenção. Então, você pode acabar encostando nela ali e se machucando. Por quê? Porque você não estava prestando atenção verdadeiramente nas coisas que estavam ao seu redor, né? E, por exemplo, às vezes a gente está andando na rua, a gente está meio desligado, a gente está pensando em outras coisas e a gente está andando. Por exemplo, eu estou atrasada para ir a algum lugar. Você está atrasado, muitas das vezes, passa uma pessoa perto de você que você conhece, te cumprimenta e tudo, só que você não, tipo, te cumprimenta abanando a mão. Só que você não viu aquela pessoa, porque você não está atenta a isso, você não está prestando atenção, você não está vendo verdadeiramente. Você está com foco em outra coisa. Então, acaba que a visão do mundo ao seu redor acaba que se torna menor, sabe? Você não tem a visão do que está ao redor de ti, você só tem a visão do que você está olhando, prestando atenção verdadeiramente, né? Bom, para isso, né, a gente tem a nossa ginástica para os olhos, né? Que no caso, a gente não está falando de um cego se recuperar da visão, mas sim em âmbito metafórico. Sim, mas o sentido continua o mesmo. As iniciativas que a gente promove a seguir busca afiar essa preciosa ferramenta para captar a beleza do mundo com o olhar, como as cidades, além da poluição sonora, nos proporcionam uma overdose de estímulos, dê uma volta na natureza uma vez por semana para recuperar o poder da visão. Ou seja, é que nem a gente estava comentando antes, né, sobre o fato de ir para a roça. Você, quando você está aqui na cidade grande, vamos colocar assim, que tem muita poluição, tanto luminosa quanto sonora, acaba que isso pode trazer bastante estresse para a gente. Então é bom de vez em quando a gente sair, dar uma volta numa roça, que não tem tanta coisa assim, não tem tanta poluição, porque vai trazer um estímulo maior, a gente vai se recuperar um pouco, porque a gente vai estar trabalhando melhor a nossa audição, que a gente vai estar escutando melhor a natureza e também a nossa visão, né? Que a gente vai estar vendo ela melhor. Não é isso, Vilma? Com certeza, Ju, com certeza. Recuperar nossa capacidade de olhar e de ver. Bom, quando a gente caminha, né? De casa para o trabalho, quando a gente sai para resolver as coisas na rua, em vez de agir, como eu já disse anteriormente, como um zumbi, ou olhando no celular, ou não prestando atenção mesmo no caminho, a gente também pode fazer isso, né? Tipo, de prestar mais atenção ao que está ao redor da gente, mesmo na cidade grande. Muitas das vezes não tem como a gente ir para uma roça, então a gente pode fazer isso na cidade grande mesmo. Tipo, observar o que está ao redor da gente, como os prédios, a cor do céu, a forma das nuvens, coisas desse jeito. Tipo, por exemplo, aqui em Juiz de Fora tem cada lugar assim que você consegue observar o céu, que é muito lindo. Tipo, a gente
possibilidade mesmo de ir em parques, como, por exemplo, o Parque Municipal ali, né, que a gente tem a natureza, também tem o Museu Mariano Procópio ali, que tem natureza em volta, que você pode fazer uma caminhada, algo assim, e você observar aquilo é muito legal. Até o laguinho que eles têm ali, né? Você observa, você fica assim, nossa, a água é verde, por que que a água é verde? Por causa das algas que tem ali naquele laguinho. É muito legal isso. Porque você se conecta com a natureza e é algo maravilhoso. Bom, quando você se reunir com as outras pessoas, né, além de prestar atenção também no lugar onde vocês se encontram, observa também os detalhes, as matrizes que se revelam o estado emocional e as intenções dos presentes, como que eles estão sentados, se eles estão com uma postura mais relaxada ou não, se eles estão eretos, afundados na cadeira, o que fazem com as mãos, tipo, apresentar se eles apresentam um olhar fixo, se eles estão focados, olhando para algo, se eles estão mais distraídos. Bom, esses enfoques, no geral, nos proporcionam uma visão mais profunda e literal, metaforicamente falando, de quem é quem e de como eles estão aqui e agora, né? A gente consegue observar, ter uma noção maior de tudo ao nosso redor, das coisas, dos animais, das pessoas. Bom, já falamos sobre duas, né? Que foi a arte de olhar e a arte de escutar. Agora a gente vai falar sobre a nossa arte de tocar. O poeta Purvarali dizia que o mais profundo é a pele, porque às vezes o tato é o sentido que nos provoca sensações com maior impacto emocional, como esquecer a primeira vez que pegamos na mão da pessoa amada, o primeiro beijo ou o primeiro abraço de uma pessoa que você gosta muito, sabe? Há muitos momentos assim, né, de Ichigo Ichie, né, que tem um ponto culminante no tato, no sentido ao qual não costumamos prestar atenção suficiente, embora seja uma necessidade humana essencial, né? Por exemplo, tem um estudo que fala que o abraço, né, pode trazer muitos benefícios para a gente, né? Até mesmo tirar o estresse da gente e tudo, porque ele libera ocitocina, né? No caso, o hormônio da felicidade. Aí até que fala que a duração mínima, né, para liberar essa ocitocina é de 6 segundos, né? Aí tem por abraço. Aí tem pesquisadores que 6 afirmam, segundos, né? 6 segundos, 8 vezes por dia, 8 abraços de 6 segundos. 6 segundos. Sim, 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 exatamente. Ou todos os abraços deveriam ter, no mínimo, 40 segundos. Pronto. A gente, que seja um abraço por dia, de 40 segundos, 1 minuto, é perfeito. Não tenha pressa de se afastar. Perfeito, Ju. Desculpa, gente. Realmente, né? Nossa, um abraço de 40 segundos não é tanta coisa. Assim,
por experiência própria, vou dizer. Uma pessoa que está muito nervosa, estressada, quando você abraça uma pessoa verdadeiramente, que um abraço assim tem uns 40 segundos mais ou menos, você vai percebendo que você vai ficando mais feliz, mais calmo, sua frequência cardíaca vai diminuindo, né? Vai estabilizando de acordo com o da outra pessoa. E também tem até estudo que fala que o batimento cardíaco das duas pessoas chegam a sincronizar, né? Depois de 40 segundos. Bom, a gente tem vários benefícios, né? Do tato, né? Além de criar vários momentos, assim, memoráveis realmente, né? Sabe? Que a gente vai lembrar bastante. Entre eles, né? Tem essa questão de reduzir, né? A pressão arterial e facilita o relaxamento, né? Geral do organismo. No caso, ajuda a aliviar a enxaqueca, estresse e também melhora, né, a qualidade de sono, que de acordo aqui também até explicaria o motivo da gente dormir melhor depois de fazer amor, né? Também, além disso, transmite o sentimento de confiança e de intimidade, que muitas das vezes a gente não consegue transmitir isso só com palavras, né? Um conflito que não se resolve mesmo depois de muita discussão pode ser dissolvido com um grande abraço sincero. Quando eu li isso, quando eu estava estudando pela primeira vez, eu lembrei de uma coisa que é muito engraçada da infância. Quando você briga com seu irmão, quando vocês são pequenos, quando vocês são crianças, sempre chega a mãe e fala, pede desculpa um pro outro e dá um abraço verdadeiro, sincero. A mãe, tipo, pelo menos a minha, obrigava a ficar num abraço pelo menos uns 10 segundos, sabe? Incrível que depois do abraço sempre melhorava a situação. Outro benefício também, né, é que motiva o êxito. Tipo, os jogadores, né, de futebol, quando se parabenizam, né, que é uns abraços e tudo, eles têm um melhor resultado do que aqueles que não se parabenizam assim fisicamente, né? Por isso que muitas das vezes até o próprio treinador de um time entra nisso, de se abraçar e tudo. Por isso que a gente vê a comemoração em grupo, em físico. Além disso, né, também fortalece as relações, né, em si, o tato. Os sexólogos, eles observam que os casais que se tocam e se acariciam todos os dias têm um grau maior de empatia e têm um relacionamento mais duradouro do que aqueles que usam tato apenas nas relações sexuais. E melhora o ânimo. Depois de um dia ruim, um bom abraço, uma massagem relaxante pode dissolver a negatividade acumulada. Aí nisso a gente tem, né, as atividades que passam a estimular o tato, né, para estimular o tato. Se quisermos, a gente pode incluir os 5 sentidos em nossos momentos únicos. Vale a pena exercitarmos regularmente o tato, sentido muitas das vezes menosprezado. Apresentamos algumas ideias a seguir. Quando tocar algo com as mãos, como o tronco áspero de uma árvore, feche os olhos e imagine que possui olhos e ouvidos nas mãos. Acostume-se a tocar as coisas no dia a dia. Se for comprar roupas, antes de experimentar, apalpe tecido para conhecer sua textura.
Quando sair à rua, tome consciência dos diferentes tipos de clima sobre a pele. Perceba o frio, está frio ou calor, a umidade, a brisa, entre várias coisas, né? Tipo, como caminhar descalço em superfícies que não oferecem risco de ferimento. Como exemplo, a madeira, a grama, a terra limpa. Para despertar também sensibilidade na sola dos pés. E sinta neles o peso do corpo e os movimentos que fazem para a sensibilidade, fazem para manter você equilibrado. O mestre de xadrez Bob Fischer, considerado um homem muito racional, disse que certa vez que nada alivia tanto o sofrimento quanto as carícias humanas. O sentido do tato, porém, não deve se restringir ao consolo. Assim como as crianças se dão as mãos formando uma roda, o tato pode fazer parte da nossa celebração de vida. E nisso a gente vai entrar no nosso quarto sentido, aqui, né? A nossa quarta arte, que é a arte de saborear. Com a popularização, né, da gastronomia nessas últimas décadas, o sentido do paladar ele ganhou cada vez mais destaque, né? Assim, podendo continuar nos esforçando para lhe conferir experiências únicas. Aqui tem até um fato, né, que diz assim: na Europa, por exemplo, os restaurantes da rede Danslone surpreende com uma proposta singular e sem dúvida memorável. Jantar na escuridão total, sendo atendido por garçons cegos. Os fregueses, né, eles têm as oportunidades de viver experiências totalmente novas, como adivinhar o que eles estão comendo, o que nem sempre é fácil, pois sem a ajuda da visão, as texturas, os aromas, pode confundir, né, o cliente, a pessoa. Tentar distinguir se estão tomando vinho tinto, rosé ou branco. E realmente é algo bem ilustre, né? 90% dos fregueses, eles não conseguem. Aos jantares às cegas, a única referência que os clientes têm das outras mesas são os sons, de modo que a audição se torna mais aguçada, como acontece com os cegos. Uma maçã, né? Tem até um outro exemplo aqui, que é uma maçã que o universo inspirado na proposta dessa cadeia de restaurantes. O exercício a seguir busca obter a atenção plena que o monge vietnamita Thich Nhat Hanh propõe aos discípulos. Fala, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Tá, Thich Nhat Aê! Hanh. Peraí, gente. Tá aqui. Posso interromper, Propõe. Ju? Posso interromper um Pode, pouquinho? claro. Então, tem um livro do Thich Nhat Hanh que chama Para Viver em Paz. É muito antigo o livro, mas ele teve uma edição recente. Nesse livro ele conta a história de uma tangerina. Ele ensina como chupar uma tangerina. Você pega o gomo de tangerina, você coloca na boca, você sente, mas você sente o cheiro também, e você sente na hora que você morde, e você sente o líquido. Ele vai descrevendo, te ensinando a estar presente através de um gomo de mexerica, entendeu? Por isso que a gente usa ele como exemplo de algumas coisas. Muito legal. Bom, nessa atividade, né, dele da maçã, não deve haver mais nada mais que ocupe a nossa mente, né? Quando mastigar essa maçã. Nem projetos, nem prazos, nem preocupações, nem as listas de afazeres. Nada disso. Só deve existir a maçã. A menos que você tenha alguma versão a essa fruta e você utiliza outra, né? Algum outro alimento, né? É possível realizar da seguinte maneira o exercício de atenção plena. Vilma, você acha interessante a gente fazer agora ou só falar essa atividade?
a gente precisaria ter pedido, né, a maçã para a pessoa trazer algo. Se a Renata quiser pegar alguma coisa. Eu não devo fazer, não. Vou prestar atenção aqui. Oi? Tá bom. Eu vou só prestar atenção. Tá certo. Então, Juliana, a gente deixa Ok. para outro encontro, tá? Que a gente vai vivenciar esses. Renata, na hora que Então, você for comer alguma coisa, faça isso, seja o que for, tá? Sim. Experimente. Faça isso com a sua filha, né? Faça isso com as pessoas da sua casa. Ensina para as crianças isso, sabe? A paciência de descascar a fruta, a paciência de sentir o cheiro, né? De estar presente. E a gente começa com pequenas coisas, com pequenos exemplos, assim. Pode seguir, Ju. ok. Bom, para isso, né, para fazer essa atividade depois, você pode pegar, né, vendar os seus olhos e se assegure de que você não está enxergando nada para ter a experiência verdadeira, né, da atividade. Você pegue essa maçã, né, o alimento, e sinta o peso, né, como que a Vilma estava dizendo. Sentir o peso, a firmeza dela, a sensação da casca na mão. E em seguida, aproxime, né, a fruta do nariz e sinta com calma o aroma dela. Isso lhe permitirá também apreciar muito mais o sabor, já que o paladar e o olfato se potencializam mutuamente. Dê uma pequena mordida na maçã antes de mastigar. Sinta esse pedacinho sobre a língua. Note a ação da saliva. E depois embaixo dela também. Em seguida, mastigue o pedaço de maçã como se fosse o único que existisse no universo. Aqui também, né, tem o humor e sabor. O bom estado de espírito, além de uma companhia agradável, é o ingrediente definitivo para desfrutarmos a nossa comida, né? Bom, vamos falar, né, agora sobre a nossa próxima arte, que é a nossa arte de cheirar. Bom, um fato que demonstra nosso pouco conhecimento sobre o olfato é que o ser humano consegue reconhecer até 10 mil cheiros diferentes. Só que quando a gente pede para a pessoa descrever alguns, ele vai falar um pouco mais de uns 10 adjetivos para defini-los, né? Então, há algo que é muito especial no sentido, mas misterioso que possuímos, pois ele trabalha com o invisível, é o que é mais ligado à memória. Tipo, a experiência do tá passando na rua e você sente um cheirinho. Aquele cheiro vai te fazer lembrar de algo, tipo, um cheiro de um pão fresquinho, mas aquele cheiro vai te fazer lembrar de momentos que você já teve com, por exemplo, este alimento. Você muitas das vezes vai lembrar de quando você consome ele, sabe? De momento que você teve, assim, por exemplo, no café da mesa, assim, café da manhã, na mesa com sua família, aí você vai lembrar desse momento. E isso é o que acontece com várias coisas, como o cheiro da comida mesmo, o cheiro de um perfume que vai te instigar. Realmente, tipo, você sentiu um cheiro de um perfume, você vai ficar, provavelmente, eu conheço esse cheiro, eu já senti ele em algum lugar. E isso vai instigar sua mente, vai fazer com que você pense, relembre da onde você conhece esse cheiro. E isso, assim, é algo incrível, né?
Em seu documental Em Busca do Tempo Perdido, Marcel Proust descreve um momento epifânico com uma Madalena molhada na xícara de chá. Da mesma forma como opera o amor, enchendo-me de uma essência preciosa, ou antes, uma essência não estava em mim, ela era eu. Já não me sentia medíocre, contingente, mortal. De onde poderia ter vindo esta alegria poderosa? É realmente algo assim. Eu não sei nem descrever o quão incrível que o cheiro é, o quão incrível que traz assim sensações, memórias de momentos que muitas das vezes a gente nem lembra mais. Bom, o olfato, né, ele é um meio muito mais simples e instantâneo, né, pra gente nos transportar no tempo, como eu já estava dizendo, né? Tipo, como do café da manhã com a sua família um tempo atrás. Você vai sentir aquele cheirinho, você vai lembrar disso e instantaneamente você já não vai estar agora no presente. Você vai estar naquele momento. Você possivelmente vai estar sentindo as mesmas coisas que você sentiu daquela vez. O olfato, ele está instigamente ligado ao paladar. Por isso é que as pessoas que perdem a capacidade de sentir aromas também deixam de desfrutar a comida, pois não conseguem mais distinguir os sabores. Guilherme Bertolo, não, nós, seres humanos, memorizamos uns 3% do que vemos, uns 5% do que ouvimos e uns 35% do que cheiramos, ainda que seja um cálculo difícil de comprovar. É claro que o olfato constitui nosso sentido com maior poder de recordação. O odor da terra úmida, depois da chuva ou cloro de uma piscina podem nos levar a tempos longínquos. Também tem uma passagem aqui do Diário de Odores, né? Toda vez que um aroma o transportar a determinado momento e lugar, anote um caderno. Com o tempo, você formará uma agência de viagens de bolso para pegar a passagem. Você só precisará inspirar o aroma indicado, fechar os olhos e se deixar levar. Primeiros socorros olfativos. Nos templos da Ásia, usa-se um incenso para transportar os visitantes a outro lugar. É possível reproduzir esta mesma experiência em casa por meio de incensos ou velas aromáticas, a fim de sintonizar outros lugares a estados de consciência. A aromaterapia, ela é a arte praticada há milênios. Ela tem sido muito usada na China, na Índia e no Egito para prevenir e curar enfermidades, inclusive as das almas. Hoje em dia, atribuem-se propriedades especiais a 3 óleos essenciais muito usados. O pinho, para reduzir o estresse, a raiva, o nervosismo ou a tristeza. No mesmo dia, 2 passeios de 15 minutos em um bosque de pinheiros, né? Comparando a essência ao que seria, né? O aroma da essência de pinheiro pode nos proporcionar essa paz de espírito. O segundo é a lavanda, para acalmar o sono, reduzir a ansiedade e favorece o relaxamento muscular, facilitando o descanso. O terceiro é a menta, para obter a concentração. A menta é conhecida desde muitos tempos ancestrais como revigorante da mente. Nos Estados Unidos, muitos universitários a utilizam para potencializar a atenção durante o estudo. Serve para reanimar o corpo depois de um dia cansativo, tendo comum dissolver algumas gotas no banheiro. E aqui a gente tem a lua sobre a torre. O perfume japonês mais conhecido no mundo
é o da estilista Issey Miyake. Em 1992, Miyake lançou o perfume Água de Issey. Para criar a imagem estilizada da embalagem, ele se inspirou na vista de seu apartamento em Paris, onde mora, em uma noite em que a lua cheia pareceu encostar na ponta da Torre Eiffel. Esse artista, nascido em Hiroshima em 1938, tinha 7 anos quando a bomba atômica atingiu a cidade e evitou falar sobre o tema a vida inteira. Ainda assim, Miyake garante que ao fechar os olhos, revive o que ninguém jamais deveria ter vivido em 1948. Em razão da radiação causada pela bomba, a mãe dele faleceu. Sua dedicação ao mundo da moda, no entanto, relaciona-se com essa experiência terrível, pois, segundo as próprias palavras dele, todos almejamos o belo, o desconhecido, o misterioso. Por isso, prefiro pensar em coisas que possam ser criadas e não destruídas, e que tragam beleza e felicidade. É algo muito legal, né? Sobre um dos cheiros mais famosos, né? Que a gente tem, né? Mais conhecidos, assim, Do Issey, para muitas pessoas. esse perfume do Issey, ele tem um vidrinho que é um cone, com a tampa é uma bola, que parece a lua lá atrás. Igual você Sim, descreveu aí. É realmente, né? Você pensar na figurinha da Torre Eiffel ali, que é tipo um triângulozinho, né? E a lua ali no círculo. É. Bom, aqui, né, a gente tem as maneiras de potencializar a capacidade de estarmos atentos aos outros. Só que isso daqui vai ser algo que a gente vai deixar para trabalhar no nosso próximo encontro. Então, não perca, que vai ser muito interessante e a gente vai dar continuidade, né, ao de hoje. Bacana, Ju, bacana. Muito bom. Então, a gente tem os 5 sentidos. Com os 5 sentidos, né, igual o título que está lá no começo, como é que é o título lá do começo da sua apresentação? Estar presente através dos 5 sentidos. Muitos dos conflitos, das dores, dos problemas emocionais, das tristezas, das coisas mal resolvidas dentro da gente, porque a gente não tem tempo, a gente não para se olhar, para se cuidar. Então, através dos 5 sentidos, se a gente começar a exercitar os 5 sentidos, a gente já começa a ficar em atenção plena, a treinar a atenção plena. Não necessariamente você tem que fazer zazen, ficar sentado ali diante da parede, com fome, né, olhando para a parede, tentando, enquanto espera que a sua mente fique limpa. Você pode... Gente, isso dá uma outra... Quando você fica ali e você consegue não pensar, você consegue descansar sem dormir. Você não pode fechar os olhos no zazen. Esse tipo de meditação é assim. Então, se a gente focar apenas nos 5 sentidos, a gente exercitar os 5 sentidos, a gente já está fazendo uma meditação. A gente está fazendo bem para a nossa saúde física, espiritual e mental. Então, que a gente possa fazer isso mais vezes. E isso é importante. Treina, faça. Experimente hoje, experimente amanhã. Escolhe um, sabe? É importante que você se atente àquilo que é seu. Então, a gente tem esses 5 sentidos e eles nos dizem coisas. Eles estão o tempo todo trazendo mensagens, trazendo algo sobre nós. Então, aprenda a escutar mais, olhar mais, ouvir mais, né? Ou escutar, sentir o cheiro, né? Observe, buscar um ambiente com cheiro agradável, buscar cheiros naturais. O tato é extremamente importante. Na década de 60, tinha aquelas crianças com hospitalismo, as crianças eram internadas, mas os pais não podiam entrar.
era só a criança. E aí elas iam definhando o que foi definido pelos enfermeiros psicólogos da época como hospitalismo, é um adoecer psíquico devido à solidão, à falta, porque as enfermeiras tinham muitas crianças, então elas limpavam, lavavam, davam comida e só. E aí, a partir daí, desses estudos dos psicólogos, que os hospitais no mundo inteiro começaram a permitir a presença dos pais no hospital com as crianças. Porque as crianças estavam definhando de ficar longe dos pais. Então, assim, a gente é muito atrasado ainda enquanto sociedade. A gente está aprendendo. Que bom que você gostou, Renata. A gente faz isso com muito cuidado, com muita dedicação, tentando trazer o melhor. E aí nós vamos, até o final de janeiro, nós ainda temos os seminários. Nós fizemos a ideia do workshop hoje. Vamos repetir, talvez durante a semana e talvez no próximo fim de semana, para permitir que mais pessoas participem, porque ele se encerra, o nosso projeto se encerra no final de janeiro. Só se a gente tivesse uma ideia, uma inspiração, assim, não vamos continuar, não vamos parar, vamos continuar por nossa conta. Pode ser uma ideia, mas nesse momento ainda não. Muito obrigada, Juliana, pela sua dedicação. Obrigada, Renata. Eu vi que tinha uma criança aí com você no começo, então eu sei que você está aí procurando algo melhor para você. Você poderia estar fazendo outra coisa, mas nesse momento você escolheu estar com a gente. Te agradeço muitíssimo, viu? Mesmo. Você é de onde, Renata? Eu sou de Juiz de Fora, mas eu moro aqui em Rio Pomba e trabalho aqui. Bacana, bacana. Beleza. Um dia eu pensei em trabalhar aí, daí eu fui para Juiz de Fora. Eu até Sim, muito imaginava importante a minha esse projeto. casinha lá naquela vila, sabe? Eu cheguei até a escolher um terreno, falei, vou morar aqui. Então, tá. Renata, muito obrigada por esse tempo com a gente. Obrigada, Tenha sido útil, com certeza. né? Foi sim. Maravilha. Juliana, abre aí o seu vídeo para a gente fazer uma foto, vai. Ai, peraí. Juliana, você tem um cabelo que eu conheço um monte de gente que daria o mundo para ter um cabelo da cor do seu. 1, 2 e... É isso, gente. Muito bom. Foto Boa boa. tarde, então, para vocês, viu? Boa tarde, gente. Fica com Deus. Deus Obrigada. abençoe. Hoje o cabelo lindo desse escondendo, né, Renata? Ju, muito bom. Fomos nós duas e a Renata. Valeu muito. Se a gente consegue ajudar uma pessoa, a gente ganha o dia. Depois eu converso mais com você. Nossa, minhas costas estão doendo muito. Doida para você acabar, porque as minhas costas estavam doendo muito. A minha também. Nossa, Eu estou aqui numa viu, cama. eu tenho 19 anos, mas eu tenho uma coluna de, sei lá, 60. Oi? Eu tenho 19 anos, mas uma coluna de 60. Tá bom, vamos dar um jeito nisso. Ô, Ju, então tá, muito obrigada, tá, por você estar aqui. Depois vai lá no grupo e diz que foi maravilhoso. E não fala que foi Pode só uma deixar. pessoa, não. Só fala que foi maravilhoso. Tá bom? Tá bom, tá bom. Beijinhos. Bom final de semana. Segunda-feira a gente Tchau. conversa. Tchau. Fica com Pra você Deus. também. Tchau. Tchau.